Nós, há alguns domingos atrás, onde eu estive pregando, começamos uma série de 2 temas. Estou chamando de série, né? É tão comum a gente usar essa terminologia, mas são 2 sermões de um mesmo personagem, de 2 momentos diferentes na vida desse personagem, que foi o grande personagem Jacó. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Alguns domingos atrás, como eu disse, nós começamos esse estudo que termina hoje, de 2 temas. E nós trabalhamos o momento em que Jacó saiu de casa. Um momento truncado, um momento difícil, um momento que trouxe a Jacó diversas consequências humanas, do ponto de vista de distanciamento da sua família, consequências, sem dúvida, mentais, psicológicas, devido à culpa que ele estava carregando, porque havia traído o pai, havia, de certa forma, roubado do seu irmão a primogenitura. Então Jacó sai de casa e nós estudamos sobre a bênção de Deus e a importância da bênção de Deus na vida de Jacó, especialmente naquele sonho de Jacó, onde Deus reafirma algumas bênçãos na vida desse homem. E quanta diferença a bênção de Deus fez na vida de Jacó ao longo da história. Nós aprendemos que a bênção de Deus, e se você não esteve aqui, talvez você ouviu algum outro sermão onde eu cito a palavra bênção. A bênção de Deus, ela vale muito mais do que dinheiro. A bênção de Deus, diferentemente do que muitos pregam, principalmente na teologia da prosperidade, a bênção de Deus, ela está conosco, ou quando ela está conosco, mesmo diante de uma tragédia, mesmo diante de um problema, nós podemos ver a ação de Deus, o cuidado de Deus, a intervenção de Deus. E eu gosto sempre de dizer que a bênção de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida, muito mais importante do que dinheiro, muito mais importante do que fama, muito mais importante às vezes do que amigo. Porque a bênção de Deus é o que nos sustenta, mesmo quando as coisas não estão bem. Então nós estudamos esse primeiro encontro de Deus, esse primeiro episódio, onde Jacó está saindo de casa. Agora nós vamos ao outro episódio, quando Jacó também está saindo daquela que era a sua segunda casa, da casa do seu sogro. E especialmente no momento do seu reencontro com seu irmão Esaú. Eu quero que você vá comigo aí a Gênesis 32. Como eu disse, nós falamos sobre a bênção de Deus, fundamental na vida de Jacó, e hoje nós vamos falar sobre a importância da graça de Deus na vida desse homem. Gênesis 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, ou em algumas Bíblias, o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens o prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo
do quadril. Como eu disse, esse momento antecede o reencontro de Jacó com seu irmão. No primeiro momento, ele havia saído de casa porque Jacó queria matá-lo. Jacó não queria vê-lo. Jacó queria destruí-lo. Porque de fato, Esaú queria destruir a Jacó. Porque de fato, Jacó havia roubado, Jacó havia enganado, Jacó havia usurpado. E não temos dúvidas de que esse reencontro, alguns anos depois, gerou na vida de Jacó alguns lembretes. Gerou na vida de Jacó algumas reações, como medo, insegurança. E dá para a gente ver claramente de que, apesar de ter tido a bênção de Deus sendo reafirmada a ele naquele primeiro momento em Betel, Jacó ainda carregava consigo a culpa. Jacó ainda carregava consigo um problema mal resolvido. E se a gente vai, e eu já adianto um pouquinho, para a luta entre o homem e Jacó, e quando Jacó clama, eu só vou largá-lo se me abençoares, Jacó está clamando de fato por perdão. Jacó está clamando de fato por libertação de uma culpa que ele ainda carregava anos depois. Essa era a luta de Jacó. Ele carregava esse peso na sua consciência, as consequências de sua atitude. E de fato não é. O pecado cometido por Jacó não era um pecado simples. Não foi um erro simples. Não foi um simples engano. Foi de fato um pecado grave. Que trouxe consequências graves. Na verdade a gente fala, né, não era algo simples. Na verdade pecado é pecado. Então Jacó, nesse momento, aqui em Gênesis 32, anos depois, Jacó ainda carregava os fardos da culpa em sua mente, apesar de Deus ter reafirmado a sua bênção ali em Betel. É por isso que essa noite, para você que está aqui, você que nos assiste em algum momento, se você carrega culpa no teu coração, se você carrega um pecado não resolvido, se você carrega um remorso de algo do passado, Jacó talvez enfrentou o que você está enfrentando hoje. A história de Jacó é uma história de esperança. Talvez alguém está carregando por causa de um erro grave. A história de Jacó nos mostra isso. Alguém aqui carregando um pecado grave, alguém carregando uma culpa, alguém carregando um remorso de algo que ele havia feito contra alguém da sua própria família. Então, nesse momento, Jacó, aquela noite, ele manda a família, ele separa o grupo e ele fica. E o texto diz para nós que um homem começou uma luta com Jacó. E o texto é claro aqui em Gênesis 32, que não foi Jacó que começou a luta, foi o homem. E o texto deixa claro que a luta ela foi intensa, a luta ela foi difícil, a luta ela foi dolorosa. E uma aparente percepção é que o texto deixa entender que o homem que iniciou o ataque, ele se surpreendeu pela insistência de Jacó. E o texto claramente ele deixa a princípio o homem numa identidade misteriosa, anônima, mas o próprio texto já diz para nós no final que aquele homem que lutava com Jacó era quem? Deus. Se você vai para Isaías, a palavra usada para o homem ali é a mesma palavra usada lá em Isaías 53 para o homem de dores, o servo sofredor. Se você for para Daniel, a palavra utilizada para o homem que lutava com Jacó,
é a mesma palavra utilizada para o sumo sacerdote celestial, o comandante do exército do céu. Se você vai para Josué, Josué deixa claro para nós que o homem, eu estou aqui fazendo uma referência à palavra utilizada, e que é repetida em alguns contextos, lá em Josué, a mesma palavra, no mesmo contexto, é uma aplicação ao próprio Senhor. Apenas reafirmando o que o próprio Jacó fala aqui. As tradições rabínicas falam que esse homem é o próprio Jesus Cristo, um servo de Deus, um homem, o Senhor, lutando com Jacó. Então era o próprio Cristo que estava lutando contra Jacó. E é curioso, amigos, que nessa luta, Jacó insiste, o homem insiste, a luta é intensa, ela dura certamente uma noite. E é curioso que o homem, ele faz uma pergunta para Jacó, no processo: qual é o teu nome? O que Jacó responde? Jacó. Você pode dizer, pastor, uma pergunta simples. Sim, uma pergunta simples e uma pergunta normal. Qual é o teu nome? Jacó. Se você vai para o contexto bíblico, o significado de Jacó está ligado ao engano. O significado do nome de Jacó está ligado a questões de trapaça. A raiz do nome Jacó significa alguém que engana, alguém que trapaceia. Quando o homem ele faz a pergunta, qual é o teu nome, Jacó? Na verdade, Jesus estava, tocando na ferida de Jacó. Jesus, o Deus, estava tocando no problema de Jacó. Jesus, o Deus, estava tocando naquilo que precisava ser mudado na vida de Jacó. Jesus estava tocando e mostrando para Jacó o que ainda ele precisava vencer na sua vida. E é curioso que, quando ele pergunta o nome, Jesus diz, Jacó, e curiosamente Jesus diz, você não vai chamar Jacó mais, você vai chamar o quê? Israel. Você não vai chamar Jacó, mas você vai chamar Israel. Deus confronta a Jacó, Deus muda o nome de Jacó, porque Deus está falando, eu quero transformar a tua vida. Deus toca na ferida, Deus toca no problema, porque Deus está interessado em mudar a identidade de Jacó. Deus está interessado em mudar quem de fato era Jacó. Deus está interessado em libertar Jacó, não simplesmente da questão do perdão. Deus está querendo libertar Jacó de quem de fato ele era. E Deus diz, você não chamará mais Jacó, você vai chamar o quê? Israel. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus, quando nós permitimos, Deus, quando Ele toca na nossa ferida e nós permitimos com que Ele haja, Deus, Ele não simplesmente nos liberta de uma culpa, Deus não simplesmente nos perdoa de um pecado, Deus não simplesmente nos perdoa de uma angústia, Deus nos transforma e transforma a nossa vida, Deus transforma a nossa identidade. E nós podemos ver claramente que Deus vai transformando, naquela luta, Deus vai agindo. Como eu disse, uma luta difícil, uma luta complexa, mas Deus vai agindo e Deus vai transformando a vida desse homem. Por isso, Deus quer transformar a minha vida, Deus quer transformar a tua vida. Se existe alguém aqui que está enfrentando luta, se existe alguém que está enfrentando culpa, se existe alguém aqui que está carregando um remorso de um pecado, Deus está dizendo para você, qual é o teu pecado? Qual é o teu nome? Qual é a tua luta? O que está te incomodando? Eu quero mudar a tua identidade. Amigos, esse texto ele é rico de informação. Esse texto ele é rico de ideias. Mas o principal ponto que nós podemos ver aqui, nos contrastes, na ação, é que a graça de Deus alcançou a Jacó.
libertou a Jacó da culpa, da angústia, perdoou a Jacó e o transformou. Graça alcançando, e é curioso que muita gente fala por aí, graça é só no Novo Testamento. Graça é só a partir de Jesus Cristo. Não, a graça está permeando toda a Bíblia. O que Jacó merecia? Punição. O que Jacó merecia? Ser morto, talvez. Mas Deus concede a Jacó, no primeiro momento, como nós estudamos, a bênção. Que é, claro, a ação da graça. Porque graça, irmãos, é esse dom que nos alcança. É esse dom que não leva em consideração a nossa vida. É esse dom que não leva em consideração o nosso passado. É esse dom que, independentemente de quantas vezes tenhamos caído, tropeçado, a graça de Deus, ela nos alcança e ela nos perdoa, ela muda, ela transforma a nossa vida, porque graça, como eu sempre digo, não é simplesmente esse dom, ela também é poder de Deus que entra na nossa vida. E é isso que nós vemos na história de Jacó. E é curioso que nós temos um paralelo bem interessante entre o primeiro encontro e esse segundo encontro. Na verdade, entre o primeiro encontro de Jacó com Isaac, o seu pai, e agora o encontro de Jacó com Deus. Em ambos os encontros, Jacó está forçando uma bênção. Por exemplo, no primeiro encontro com o seu pai, Jacó força a bênção da primogenitura que não era dele. Nesse segundo encontro, Jacó luta uma noite com Deus e força uma bênção. E é curioso que no primeiro encontro o pai pergunta: quem é você? Você é realmente o meu filho Esaú? Enquanto o homem aqui pergunta: qual é o seu nome? Lá no primeiro encontro o pai toca em Jacó. Aqui no segundo encontro o pai ou o homem toca em Jacó. As histórias estão apresentadas em contraste. Na história da bênção de seu pai, Jacó esconde sua identidade, enquanto aqui na história Jacó revela a sua, e Jacó confronta o seu oponente. Jacó mentiu anteriormente sobre o seu nome e suas intenções, ao passo que agora diz a verdade e se expõe. Enquanto na história da bênção anterior, Jacó, ele tem a incapacidade de ver o visível. A experiência aqui com o homem, ele tem a capacidade de ver o invisível. Enquanto a história da bênção anterior termina no pôr do sol, Jacó fugindo de casa, a história de Peniel termina com o nascer do sol, Jacó voltando para casa. O que é isso, irmãos? Graça. O que é isso? A ação de Deus. O que é isso? A intervenção de Deus, buscando salvar, buscando abençoar, buscando trazer um filho de volta para casa. Um filho que havia errado, um filho que havia pecado, um filho que havia mentido, um filho que havia roubado. Essa é a graça de Deus agindo. E como eu disse, quando a gente olha para a história de Jacó, a gente olha para a genealogia de Jacó, a gente olha para o passado, a gente olha para o presente, a gente olha para o futuro, a gente claramente vê a graça de Deus agindo, porque Jacó não merecia nada, a não ser punição, a não ser morte, a não ser pecado. Como eu disse, existe graça no Antigo Testamento? Claro, uma vida cheia de erros, erros graves, uma vida de culpa, uma vida transformada e bênçãos imerecidas. Deus está dizendo para nós essa noite: assim como a minha graça alcançou Jacó, assim como o meu perdão alcançou Jacó, assim como a transformação alcançou a vida de Jacó, ela está aqui para alcançar você. E há uma curiosidade ainda mais, na verdade tem mais duas curiosidades no texto, porque o texto diz que Deus, depois da luta, Deus tocou em Jacó, e Jacó saiu o quê? Mancando. Curioso, não é? Jacó saiu mancando. Só depois de cair aleijado, indefeso, Jacó, em outras palavras, conheceu o que é fé e o que é vitória. Só depois
de sair mancando, ele carregou isso por toda a sua vida, ele recebeu o título de príncipe de Deus. Só depois de cair aleijado e indefeso, Jacó fora transformado. E isso que nos impressiona, porque na Bíblia, o próprio Paulo diz, é quando somos fracos que somos o quê? Fortes. Na Bíblia, e Deus vai trabalhando esses contrastes, né? A sabedoria de Deus, ela transcende a sabedoria humana. Na verdade, o que é louco para os homens, para Deus. Amigos, Jacó está aqui fraco, indefeso, mancando, mas é aqui que ele está forte, em nome de Deus. É esse sinal, é essa luta, é esta fraqueza que torna Jacó um vitorioso, um homem de Deus. Estar aleijado e mancando era sinal do alcance da graça de Deus. A graça de Deus não tem nada a ver com as nossas qualidades. A graça de Deus não tem nada a ver com as nossas vitórias. A graça de Deus, ela nos alcança, é justamente nesse momento que nós mais precisamos de Deus. Por isso, se você está se sentindo indefeso, fraco, a graça de Deus está aí te levantando. A graça de Deus está aí te alcançando. A graça de Deus está aí te fortalecendo e te tornando um vitorioso. Jacó sai aleijado, mas ele sai como? Com a bênção de Deus, com a vitória, com a vida transformada, com a sua identidade mudada, com o seu caráter mudado. Claro, ele era um pecador e continuou sendo pecador, mas ele sai entendendo e sendo alcançado pelo poder e pela graça de Deus. Mas tem um ponto ainda para a gente terminar, que é uma dúvida que surge aqui no texto. Eu disse para vocês que o homem era quem? Era quem? Deus. Mas espera aí, uma pergunta óbvia, uma dúvida óbvia. Deus é mais forte que o homem, sim ou não? Mas por quê? No texto, parece que Deus teve dificuldade de vencer Jacó. Já parou para pensar nisso? Se ele é Deus, ele num toque ele venceria. Ele demorou uma noite. E aparentemente é uma luta aqui proporcional. Como esse homem, sendo Cristo, o Deus eterno, ele está lutando em pé de igualdade com o ser humano. Na verdade, essa dúvida me trouxe uma lição teológica profunda. Deus se fez fraco para nos alcançar. Eu não estou forçando o texto. Olha só, Deus desceu para lutar com Jacó, para alcançá-lo. Deus lutou com Jacó em pé de igualdade. Não é que Deus era mais fraco ou estava em pé de igualdade com Jacó. Deus se fez fraco para alcançar e transformar Jacó. Deus desceu para lutar com Jacó em Peniel. Deus desceu, transformou-se em homem para nos alcançar. Ele se tornou fraco, ele morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna, amém? Ele desceu para que nós pudéssemos ter graça, ele desceu para que nós pudéssemos ter esperança, ele desceu para que nós pudéssemos ter vida. A fraqueza de Deus, amigos, não é que Deus seja fraco, mas um ato de graça de salvação. Um ato de graça para que Ele possa nos alcançar. Deus aparentemente se fez fraco para que eu e você pudéssemos ter acesso à sua graça, que é fundamental para a nossa existência, mas e também imprescindível para nossa salvação. Olha que curioso. Jacó saiu o quê? Aleijado. Jesus veio a essa terra, morreu na cruz, e como que ele foi para o céu? Com as mãos. Como é que estão as mãos de Jesus? Com os cravos, com os pregos. Que Deus poderoso, não é? Que Deus maravilhoso, que Deus que
faz algo que na nossa visão humana não é possível, se tornando fraco, para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos ter salvação. Uma aparente derrota foi onde Deus alcançou a sua maior vitória. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, você tem suas lutas, você tem seus temores, você tem seus pecados, você tem suas culpas, mas lembre-se, Deus, através do teu Filho, está aí do teu lado, te oferecendo perdão, graça e transformação. Lute com Deus se você não está conseguindo. Lute com Deus se você não está vendo a ação de Deus. Lute com Deus, mas não solte, não desista de Deus, porque Ele está aí te oferecendo graça e Ele vai te alcançando para que você possa ter vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar conosco, que Deus possa andar conosco, caminhar conosco, e assim possamos ir crescendo e sendo transformados por Ele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, com a nossa vida. Aqui estamos, Senhor, e de fato, com as nossas diversas diferenças, com as nossas diversas necessidades, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, carrega dentro de si circunstâncias, uma vida marcada por situações do passado e do presente. Mas aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Aqui estamos, Senhor, confiantes de que a história de Jacó desperta em nós a esperança, desperta em nós a tranquilidade de termos um Deus que está conosco, oferecendo graça, oferecendo perdão, e que está caminhando conosco. Um Deus que entende muitas vezes os nossos questionamentos, as nossas lutas. Um Deus que entende que nós muitas vezes clamamos e perguntamos, e é a Ti que nós mais uma vez nos entregamos e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós e não nos deixe desistir por causa das circunstâncias e problemas da vida, por causa do pecado que nos acomete. Pedimos também a Tua bênção para a nossa semana, que o Senhor nos acompanhe nessa semana. É o que nós oramos no nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar. Uma boa semana a todos.